Bom, primeiro eu queria falar do tema, né? Acho que não sei se você já ouviu falar em destralhando. Acho que não, os dicionários oficiais não tem, tá? Pode procurar. Eu tenho. No seu tem. Mas não preciso nem dizer que todo mundo já sabe do que se trata, né? Todo mundo tem uma tralha ali que está segurando, que está pesando para a gente, às vezes, alcançar um objetivo, às vezes a gente nem sabe o que quer, mas tem tralha. E essas tralhas, elas são das diversas formas. Então, para falar sobre esse tema, eu trouxe escolhida a dedo essas duas autoras, porque elas trazem vieses diferentes para falar dessa mesma coisa. A Ju, ela, no livro dela, ela desenvolveu uma metodologia para organizar a vida. Quando o livro chegou para mim, falou, é isso que eu precisava. E ela vai falar sobre isso depois. Então, quantas coisas vêm pra gente, né? Assim, vão chegando, a gente nem sabe. Quando você vê, você está fazendo, está atendendo tanta gente, está fazendo uma coisa, nem para pensar. E já a Dani traz uma outra organização, que é a interna. Porque também a gente pensa que muitas vezes não são só as coisas que chegam pra gente, a gente cria coisas para dificultar também. A gente vai criando, a gente vai trazendo crenças e ideias que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta. Mas será que isso é da gente ou é de fora? Então, pensando nisso é que vem essa conversa de hoje, né? O que é que está tralhando a gente, que a gente precisa se livrar, né? Bem, então vamos começar esse bate-papo. Primeiro eu vou apresentar a Ju. Esse livro lindo foi lançado pela editora quarta-feira agora, na Livraria da Vila, recém saído do forno. A Ju, ela é escritora, criadora da metodologia Vai Dar Tudo Certo, que une organização, desenvolvimento pessoal e realização de projetos de vida. Ela é professora, mestre e doutora em engenharia, especialista em gestão de conhecimento. Tá bom já? Então, Ju, eu vou pedir para você falar um pouco do seu livro, né, o porquê do livro. Ela tem uma história belíssima. Esse livro é baseado não só nos estudos dela, mas também numa experiência pessoal dela. Mas eu queria que você desse um viés, que foi uma coisa que me chamou a atenção quando esse livro chegou, que é organizar a vida, né? Todo mundo quer organizar a vida. Então, o que eu imaginava? Poxa, eu vou ter a solução para colocar tudo aquilo que eu tenho que fazer no tempo que eu tenho, as 8 horas por dia. E aí, quando eu comecei a ver, ela trazia uma referência completamente diferente. Não é isso. Não é que você tem que encaixar esse bando de coisas nas 8 horas. Você tem que pensar o que é que você vai fazer com essas 8 horas, coisas que de fato sejam importantes para você. Então, deu uma viradinha de chave ali. Peraí, é escolher a organização, não é organizar aquela bagunça que eu tenho. Então, eu queria que você pegasse um pouquinho esse viés e falasse um pouco do seu livro e se apresentasse. Tá bom? Eu acho que então a gente já começou destralhando, né? Porque veio com aquela ideia de que eu tenho a minha agenda, ela vai ser linda e perfeita. Não. Até a frase vai dar tudo certo, vai, um dia, mas primeiro vai dar errado, depois vai dar errado de novo, e aí a gente vai se ajustando e se conhecendo no caminho. Acho que essa é a parte mais importante de se observar e de criar a sua própria agenda. E a Juliana, antes do livro, era aquela pessoa que dizia: eu não tenho tempo. Alguém já falou isso ou foi só eu? Não tenho tempo. Alguém ainda fala? A gente pode conversar. Por quê? Tempo a gente tem, correto? A gente está vivo, você fala assim, se colocar a mão no peito, está batendo, tá, então você tem tempo. Aqui tem tempo. Agora, o que você está fazendo com o tempo que você tem? E aí, já ouviram essa também? Muito cuidado com o que você deseja, porque se eu tivesse mais tempo, tudo estaria resolvido na minha vida. E aí, eu ganhei mais tempo. Eu fiquei doente, bem doente, gravemente doente. Eu precisei passar por uma cirurgia. Foi quando essa ideia chegou em mim. E eu, não era tempo que você queria estar aí. Tive que pedir demissão. Naquela época, né, meu filho mais velho tinha 2 aninhos e o meu mais novo tinha 1. Eles têm só 1 ano de diferença. Então, realmente, para uma recém-mãe, completamente leiga e
28 anos eu já estava defendendo o doutorado. Eu amava estudar, trabalhar e viajar. Minha mãe está aqui, Elizabeth, é a prova de que a filha fez o primeiro intercâmbio com 16 e eu não parei mais. Voltei com 17, depois com 18 e eu juntava o curso lá fora com o mestrado aqui e dava aula de inglês, então a vida já tinha sido resolvida para mim naquela época. A gente nasce para estudar, trabalhar e viajar. O que as pessoas reclamam? É só fazer isso. Aí Rafa e Thiago chegaram, essa ideia toda foi por água abaixo e eu tive que pedir demissão para cuidar e passar por uma cirurgia. E aí foi uma segunda-feira de tarde, em casa, com todo o tempo do mundo que bateu o desespero. E o que eu faço quando eu tenho tempo? Porque desde cedo a gente segue o horário da escola, do trabalho, da faculdade, a gente está sempre sendo guiado. E se dissessem para você agora, esquece tudo que você tem que fazer, o que você faria? Para mim, isso foi desesperador. Foi quando eu comecei a pensar, tá, era tempo que você queria ter, Juliana, e agora? A semana começava, a semana terminava e eu estava lá. E agora? O que eu faço? E aí eu comecei a me observar e a escrever e pensar sobre tudo isso, né? Quem sou eu quando eu não estou trabalhando? Quem sou eu quando eu tenho tempo? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero fazer? E na mesma época, minha irmã passava por um divórcio, também era uma situação assim, bem radical, que estávamos passando juntas, e a gente começou com a frase, parece zen, né? Vai dar tudo certo, eu também pareço ser super calma, mas para fazer doutorado aos 28 eu não sou muito calma, não. E a gente falava, vai dar tudo certo, kkk, chorava, uma ria do desespero da outra. E repetiu, tá, mas tem que dar tudo certo, eu tenho que criar uma carreira nova, a gente não pode vir para cá para acordar correndo, sair correndo. Eu tenho 2 filhos lindos, eu moro em Florianópolis, conhecem? Linda, maravilhosa, e eu vi a praia de foto, igual quem mora em São Paulo, assim, não pode ser assim, mas como ser diferente? E aí a vai dar tudo certo, além de uma frase, assim, mantra, em puro desespero, virou marca. E aí cada letra é um passo para a gente começar a se organizar e entender o que fazer com o tempo que a gente tem, de acordo com o que a gente acredita ser o certo. E aí destralhar o que não é nosso, para ficar no que é nosso. E fazer um bom uso do nosso tempo. Eu tive a sorte de passar por tudo isso em 2013. Em 2023, a minha irmã acabou falecendo de um acidente, foi um choque, foi de uma hora para outra, mas parece que foi aquela prova assim, de que a gente tem que se organizar, tem que ser bom e tem que ser hoje. Eu não sei se tem amanhã. Então eu voltei ao meu próprio método para estar aqui hoje, conseguindo falar sobre um jeito que eu encontrei que me ajudou e me ajuda muito. Aqui também tem vários depoimentos de pessoas para quem eu trabalhei, que eu ajudo a fazer esse tipo de organização e aparentemente está dando certo, muito certo. Então, eu sou a Ju. Muito prazer. Obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dani, que tem um livro que também me tocou demais. Esse livro traz uma experiência muito forte da Dani. A Dani traz uma força interna, assim, que não sei onde é que ela arranjou, espero que ela diga neste livro, mas especialmente o que move a Dani é a coragem e a felicidade. E ela tem um viés muito bonito para falar sobre isso. Eu gostaria, vou te apresentar, gostaria que você falasse do seu livro, mas falasse um pouco desse caminho da felicidade que me comoveu e a sua coragem. Vou apresentar quem é a Dani Sumig. Ela tem um podcast, conversa com Diálogos com Dani, bem legal. Aliás, foi nesse podcast que eu a conheci. Bom, a Dani é formada em administração, com pós-graduação em marketing, terapias integrativas e mestrado em educação. Ela é mentora, escritora, especialista em desenvolvimento humano e ela também é realizadora do projeto Aurora, que é uma mentoria que transforma dor em cura por meio de escuta sensível e terapias vibracionais. Esse projeto é muito legal, eu já conheci, isso é só um pouquinho, tá? Então, Dani, eu gostaria que você falasse do seu livro.
trouxesse um pouco dessa sua ideia de felicidade que você traz aqui, tá bom? Boa noite a todo mundo. É uma audácia e felicidade estar aqui, né? Parafraseando. Esse é o meu primeiro livro solo. Eu escrevi outros 5 de coautoria, mas esse foi o meu primeiro solo. E a coragem e a determinação, no meu entendimento, nasceu comigo, né? Só contextualizando, para vocês entenderem, eu nasci com fenda palatina, que não é o lábio fendido, mas é o palato aberto, né? Então, ou seja, estar aqui hoje seria improvável, né? Falar é improvável para mim, sempre foi até quase meus 20 anos. Bom, passei por várias cirurgias, uma delas abriu até, então eu até 12 anos, a minha vida se resumia em fonoaudiólogas, em tudo quanto é tipo de esporte que vocês possam pensar, terapias ocupacionais eu fiz, vivia muito, né, em médicos, enfim, e eu não falava, obviamente, porque a partir do momento que eu abria a boca, era enxurradas de eu não estou te entendendo, eu não entendo nada do que você fala, eu sofri muito bullying na escola, e até os 12 anos que fisiologicamente foi tudo consertado, né? Mas as crenças limitantes ficaram comigo. Então, eu era aquela pessoa que não me achava digna de ser feliz, achava que eu não merecia amor. Sim, eu era aquela boa filha, boa menina para ser vista pelos meus pais e não dar trabalho para meus pais, realmente já dava muito trabalho, né? Então o medo da rejeição e do abandono nasceram comigo. Bom, ok. Nisso tudo, você vai para a adolescência, você vai para a juventude e as coisas vão acontecendo, né? Até que eu resolvi buscar ajuda. E fui buscar ajuda, aqui psicologicamente falando, e fiz essa transformação interna, vamos chamar assim. Eu destralhei tudo em mim, ou até melhor, eu fiz uma operação catabagulho, né? Mais negócio, né? Mas uma operação catabagulho, e aí eu fiz essa transformação. Então, para mim, o que muito hoje chama, as pessoas falam de resiliência, eu nasci com resiliência, né? Então eu tive que ter muita paciência ao longo da vida, de todos os processos, coragem sempre. A Ilô, que me conhece um pouco mais, para mim não existe essa coisa de que não vai dar, não existe isso, não dá, eu não aceito isso. Você não, se você falar para mim, você não consegue, pronto. Aí que eu vou fazer mesmo, né? Então não existe isso para mim, não vai dar certo, você não consegue, não existe. Então para mim essa questão da felicidade, eu comecei então, a partir do momento que eu entendi como gente, de que eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, né? E a gente deposita a felicidade muito no outro, a expectativa no outro. Então é o outro que precisa me fazer feliz, é o outro que não é nada do outro, é tudo a gente, né? E essa questão de felicidade, a felicidade não tem a ver com questão material, tá? Lógico que o material é importante, não somos hipócritas de falar, ai, nossa, o material não importa. Não, nos importa. Vivemos um mundo capitalista, o dinheiro importa, né? Mas ele não é a nossa única fonte de felicidade, ele nos traz conforto, sim. Mas a felicidade está em outro lugar. A felicidade, para mim, é o estado de presença. O que é isso? A grande maioria das pessoas que não estão em estado de presença, elas estão vivendo no automático. O que é isso? Ou eu estou no passado ressentindo coisas que as pessoas fizeram, que aconteceram comigo, e eu não saio desse lugar. Então eu fico remoendo, regurgitando, alimentando mágoa, rancor. Eu fico lá. Eu fico no papel de vítima.
É ali que eu fico. E eu não saio daí. Por outro lado, eu também, se eu não estou no estado de presença, eu posso estar no futuro, que é na ansiedade. Olha, eu só vou ser feliz quando eu for fazer aquela viagem que vai ser em dezembro. A Ju falou há pouco. Talvez não chegue. E você está lá na viagem ainda, cadê o hoje? Por exemplo, a Ju é de Florianópolis, eu sou de Campinas, né? Estamos aqui agora. Para mim, nada mais importa, eu estou aqui agora. Mas Dani, se acontecer alguma coisa com seus filhos, tem gente lá para resolver. Quando você incorpora esse estado de presença, é aqui agora. É isso. E aí você não está em estado de sofrimento. Você está aqui agora. E você não fica reativo. Faça uma reflexão o quanto você está sendo reativo ou não. Já foi falar com uma pessoa que você falou alguma coisa que talvez ela não entendeu? Ou até mesmo a gente. Calma, não foi isso que a pessoa quis dizer. Ouça, a gente não ouve mais. Então no livro eu vou contando toda essa trajetória minha que eu destralhei tudo, né? Para chegar até aqui. E veja, ninguém é responsável pela minha felicidade que não seja eu. E eu sim, não tenho vergonha de falar, eu sim me coloquei muitas vezes no lugar de vítima, achando que alguém ia olhar para mim. Não, ninguém olha para você. Ao contrário, as pessoas, se você estiver aqui chorando, ó, ai, tadinha de mim, ai, nossa, tadinha, pum, parou, vai. Pouca gente vai parar, tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Só que nem você, não. Sim, estou precisando, peça ajuda também. Então, nesse livro, eu vou contando toda essa trajetória de como eu me distraguei para chegar onde eu estou hoje. E eu não troco nada. Já me perguntaram, se você me permite. Me perguntaram assim, se você tivesse que escolher vir de novo, você viria do mesmo jeito? Sim. Hoje eu viria do mesmo jeito. Igualzinho. Passar por tudo que eu passei. Porque eu precisava disso. Muito bem. Obrigada. Você trouxe tanta coisa, foi ficando na minha cabeça, mas você falou uma coisa do piloto automático, né? Da presença, felicidade na presença e piloto automático. Aí a pergunta para vocês duas, né? Primeiro, quando é que a gente consegue perceber, a gente se dá conta que a gente está no piloto automático e não na presença? Porque às vezes a gente acha que está na presença, porque a gente está fazendo aquilo. E quando que a gente dá conta disso? Vocês, eu vou começar falando, para mim tem muito a ver com o que eu estou sentindo. Se eu estou feliz, como eu estou aqui agora, eu estou presente. Mas se eu estou sempre reclamando, mal-humorada, ansiosa, será que eu estou gostando do que eu estou vivendo? Ou eu estou fazendo o que disseram que eu tenho que fazer? Aí eu estou me colocando refém, vítima das circunstâncias, da rotina que dizem que eu tenho que cumprir. E eu me vi muito na tua história, Dani, de vítima, que eu acho que é por isso que eu estudei tanto, porque, eu amo estudar, mas eu confesso, eu não gostava da escola. Minha mãe também está aqui para dizer que eu fazia até contas. Eu já calculava quantas faltas eu podia ter. E naquela época era bimestral, aí eu fazia assim, vou tirar tudo nota alta para faltar o último bimestre. Aí eu não queria mais isso. Eu pensava, quando eu chegar na faculdade vai ser muito legal. Aí eu cheguei na faculdade, é isso. Porque daí quando eu chegar lá, quando eu fizer mestrado vai ser muito legal. É isso? Bom, doutorado deve ser uau. E eu fui sempre responsabilizando fora pelo que eu estava sentindo. Sempre. Até passar por tudo que eu passei e decidir, e o que você quer dentro de tudo que se apresenta? Agora é contigo. Pediu demissão, queria tempo? Tá aí, a gente estava falando, né? A gente faz os planos, Deus vai lá, amassa, joga fora, deixa pra mim.
que eu resolvo? Então tá, o que eu faço com tudo que estão me apresentando? Para mim, isso me traz para a presença. Me coloca responsável pelas minhas escolhas e me faz dar intenção para o que eu escolho fazer e para o que eu escolho não fazer. Porque aprender não foi foi uma revolução na minha vida. Dani, concorda? Pode ser por aí? Não é, eu acho que também está muito ligado, acho não, eu acredito, que achar a gente acha um monte de coisa, eu acredito, de que também está muito ligado, Ju, que você está dizendo, a expectativa. Quanto de expectativa você coloca no outro, ou quanto de expectativa você coloca em situações, em coisas, aí ela acontece de acordo com a sua expectativa, óbvio, né? Nossa, o meu mundo caiu. Vide, relacionamento. Eu falo de qualquer tipo de relacionamento. Você coloca expectativa no outro, achando que é ele que vai resolver o seu problema. Então você espera um monte de coisa, mas não é aquilo que ele consegue te entregar. Porque é você que criou essa expectativa. Não é, você não combinou com ele antes, não é? E aí, como a gente volta? Porque o automático está muito nisso, está tudo fora, expectativa, e eu não estou dentro, eu não consigo me enxergar. Aí, a partir do momento que eu vou tomando tombo, chega uma hora que eu vou cansar de cair, né? Ou não, também, essa grande maioria cansa de cair. Mas fala, opa, peraí, vamos parar e respirar e ver o que está acontecendo comigo. Uma outra questão por exemplo, quanto que eu estou levando de que não é meu? Malas. Vamos chamar de malas. Vamos colocar pessoas. Você carrega sua mãe, seu pai, seus filhos, seu tio, seu marido, a vizinha, não sei o que, tá. Tudo problema que não é seu. Está carregando. Eu coloco uma situação muito semelhante. Você está lá com 10 malas. Você vai embarcar, fazer uma viagem de avião. Você vai para Palmas de avião. O que vão falar para você? Olha, é só uma mala de 23 quilos. Aí você fala assim, mas olha, eu tenho 9. O que a companhia aérea vai dizer? A senhora precisa levar as 9? Preciso. Tem certeza? Na hora que ela passa o valor do excesso de bagagem, eu acho que não é bem assim. Não, acho que não é bem assim. Dá para eu diminuir aquilo, é isso? É assim. Dá para diminuir. Então, peraí, você começa a abrir a mala e você volta, não sei o que você reduziu a 2. E eles assim, então, mas cara, 10 já reduziu a 2, então beleza. Então aí vamos embarcar. Na vida é a mesma coisa. As consequências começam a vir, e aí você fala assim, mas peraí, quanto que eu estou pagando, aqui entre aspas, pagando com o meu tempo, a minha saúde, com coisas que não me pertencem? Vamos dizer que o universo, a inteligência superior, como vocês queiram chamar, ou Deus, vai falar assim, minha filha, para você embarcar é uma mala só, resolve o que você vai fazer. Vamos lá, Vera. Para a Daniela e para a Juliana. Vocês lembram exatamente o momento que deu caiu a ficha, que vocês falaram, eu tenho que destralhar, né, a vida, eu preciso levar uma mala, só que não a metáfora, mas a vida. E para a Ju também, porque o momento que eu vou ter que me fazer isso para a minha vida ser melhor, como esposa, como mãe, como profissional, teve um gatilho, né, um gatilho bom para que isso... Eu tive vários. Não foi um só. Para mim não foi um só. Então eu comecei ali, eu acho que um grande foi aos meus 26 anos, né? Depois, aos meus 33, depois aos 42 e depois aos 47. Você tinha muita tralha, muita coisa se livrando ao sol. Não, eu tinha, né, Edu? Imagina eu, quanta tralha eu tinha, né? Respondendo a sua pergunta, eu vou colocar, você coloca no livro muito essa coisa assim, a gente tem que dar conta de muita coisa, a mulher tem que dar conta, e tem mesmo, porque como você falou, não adianta eu dizer, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, cachorro, eu tenho, e quem cuida é a mulher.
mulher, então não dá para dizer, não vou cuidar. Mas o que eu penso, assim, aí voltando ao que você falou que me fez refletir, essa coisa da vítima. O que acontece? Às vezes eu paro e fico, meu Deus, eu não vou dar conta. É muita coisa e eu não vou dar conta disso. E aí eu fico pensando, o que pesa mais? Aí para vocês também pensarem nisso. O tanto de coisa que a gente tem para fazer, ou essa sensação de culpa que a gente nunca está conseguindo, não é boa o suficiente para fazer tudo aquilo que nos é colocado. Eu não sei, o que pesa mais? O que você acha? A ideia, a analogia com a mala foi perfeita, né? É a hora de destralhar. Porque se eu estou me culpando, eu já tenho que entender que eu estou gerando a minha culpa. Por mais que o mundo fale, se eu decidir esse problema é seu, não é meu, eu não vou me sentir mal. Mas quando eu começo a me sentir assim, sou eu que estou trazendo essa culpa para mim. Então já vem o primeiro alerta. Exatamente. Por que eu estou me colocando nessa situação? E eu lembro bem, assim, acho que foi o momento mais marcante de ser aquela viajante feliz, estudiosa, né, altamente qualificada. Eu me sentia mais... E quando eu me vi mãe, eu me sentia, meu Deus, como eu sou ruim, como eu não dou conta, como eu não faço nada. Só que eu não tomava decisão, porque eu não sabia o que fazer e ficava, amanhã eu decido. Esse amanhã foi para 1 ano, foram 2 e eu tive um câncer. A hora exata foi olhar para o médico, um cara super direto, nada delicado. Quando ele olhou para mim, você tem câncer, você tem 30 dias para fazer a cirurgia. Será que é comigo, né? Será que tem câmeras? Eu estou sendo filmado? O que está acontecendo? E olhando para ele, eu vi assim, o Rafa e o Thiago. Aí eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou adiando. Chorei 24 horas, voltei para a empresa e pedi demissão. Sem ter a menor ideia do que eu ia fazer profissionalmente depois, mas eu sabia, tá errado. Eu sei que não tá bom, por que eu não tomo essa decisão? Então, ali foi o... E aí é o primeiro destralho, vamos colocar assim. Essa ideia que eu estou carregando não é mais minha. Ela pertencia a uma Juliana que não era casada, que morava só em malas, né? Meu quarto era caixas, e vivia por aí. Eu disse, eu não quero mais. Isso foi muito legal por um tempo, mas agora eu quero ser mãe. E dentro da rotina que apresentam pra gente, principalmente mulher, maternidade não encaixa muito bem ali, né? Não dá pra ser mãe do jeito que eu quero, trabalhando 10 horas por dia. Se alguma coisa diferente eu tenho que fazer. Então, pra mim, o choque foi esse. Só fica isso aqui nessa malinha e eu só vou com ela de mão. O resto já não é mais meu. Eu acho, bom, quando a gente não tem filho, quando a gente não tem nada, a gente é dona da nossa vida. Fala assim, uma pessoa num apartamento pequenininho dá, 2 num apartamento médio já fica apertado. Quando você tem filho, a tua vida passa a ter um espaço desse tamanho, porque entra um tumulto, assim, uma maré. Aí, claro, que você, né, não é teu tempo, teu horário que você quer, nada disso, né, o controle sai total. Mas tem essa coisa assim, também, voltando à situação da gente, de a mulher, de fazer tudo e tal, eu acho que tem muito essa coisa de se comparar. Porque você tem baseado em quê? Você está sozinha, louca, surtando, ou você está se comparando? Porque as pessoas estão cobrando, as pessoas estão fazendo. Quer dizer, não só você não tem o seu espaço físico né, você está dividindo o espaço de outras coisas, como você cria uma fantasia de ser perfeita em coisas que não existe. A perfeição está em você soltar e fazer, e não você tentar milagres, né? Eu acho que isso que é muito frustrante e muito... quando você sai dessa e começa a se conhecer, se descobrir, aí você vê que dá para chutar um monte de tralha. Você trouxe uma coisa, porque é muito difícil você no meio do furacão, você teve esse choque, que é um tranco, né? Que
Você tinha que tomar uma decisão. Mas quando a gente está no meio daquela vivência, e é filho, e é tudo, e principalmente quando a gente é mais nova, não é o meu caso, né? Eu penso assim, o que mais pesa para a gente tomar uma decisão? Se você não tem um tranco, por que você não muda? Pode ser medo, pode ser expectativa do outro que você não quer. O que faz a gente não mudar? E mesmo mais velha, eu mesma tenho comportamentos que eu penso, por que eu não mudo? Se eu já sei que eu vou ficar melhor, se eu me livrar desse bando de gente, por que eu fico atendendo as pessoas? Por quê? Eu quero agradar, eu quero ser legal, eu quero... O que é? Eu tenho medo de não atender. Então, eu acho que essa é uma reflexão que todas nós deveríamos fazer, porque tem coisa que a gente poderia se livrar, que vem na cabeça da gente agora, eu imagino que está na cabeça de todo mundo, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma coisa... Um trabalho. Um trabalho, um marido, sei lá o que você quer se livrar. Mas aquilo está lá assim, não, mas poxa, coitada, não vou, então precisa de mim, né? Eu não posso largar. Ou então, às vezes você para de fazer uma coisa sua para atender alguém, por quê? Você não é mais importante? Eu acredito que nós, como seres humanos, nós acabamos tomando essas decisões, como elas comentaram aqui, falo pela minha experiência. Quando eu comecei a tirar as coisas da minha vida, as pessoas também, quando eu passei por uma situação difícil, eu acho que a situação difícil não é para nos travar, mas sim para nos levar à reflexão. Como é que eu quero levar minha vida a partir de agora? Então, principalmente quando a gente passa por um estado de saúde. Então, a saúde mexe muito mais com nós, né? Porque mexe com o nosso corpo. Então, isso nos traz uma reflexão profunda. E é só você, essa reflexão. Só cabe você e as suas escolhas. Então, a partir do momento que eu passei por uma situação, né, de saúde, me levou a essa reflexão profunda comigo mesma. Eu comecei a entender, através disso que eu comecei a entender. Você está dentro da sua casa, você tem um cenário, você pode estar em qualquer papel, mãe, filha, qualquer um. Quando você passa por uma situação que você se sente incapaz porque o seu corpo não reage, te põe nesse período de incapacidade, né, de tudo que você fazia, porque nós somos muito eufóricas, né, nós mulheres. Nós pegamos toda a bagagem que nós já temos, que a sociedade nos coloca, mas além disso, a gente não quer parar, né, é eletricidade, 220, né. Então, eu me coloquei nesse papel, nessa reflexão. A partir de agora, cada um vai pegar o seu papel. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser quem for. Você que vai começar a se posicionar. Então, é o seu posicionamento, a sua mudança de mente com você mesmo. Não é com o outro, é com você. Primeiro é você. E aí as pessoas vão tomando os papéis seus dentro de casa. também, né? Exatamente. Pelo seu posicionamento. Você não precisa falar, você não precisa brigar. É o seu posicionamento. A sua reflexão profunda vai te levar a isso. As suas escolhas diárias. O que eu quero carregar a partir de hoje? Enquanto as pessoas, eu penso assim, hoje eu levo para minha vida quem quer somar comigo. Senão é aquele encontro rápido, oi, tchau, tá precisando, o que eu posso eu dou ali naquele momento. Fora isso, não vou tirar nenhum tempo meu, sabe? Pode ser alguém da família, mas eu preparo um momento, me preparo para aquele momento. Não que eu deixe de fazer algo do meu dia para me dedicar ali. Principalmente pessoas que já passaram pela minha vida e eu sei que, só quer que eu seja terapeuta? Na hora boa ninguém vai me ligar. Então eu falo, amiga, vai chorar com a terapeuta. Então eu consigo lidar hoje, né? Eu acho que eu tive esse posicionamento, essa postura, essa personalidade pelas experiências da vida. Eu acho que as experiências da vida nos moldam muito. Nos levam às escolhas. Mas você falou uma coisa muito importante aí. Você passa por uma coisa que faz você enxergar o mundo de uma maneira diferente. E aí, acabou. O mundo vai se adaptar à sua vista, o que você quer. Agora, eu acho que tem pessoas com características muito mais resilientes e que tem mais, fala assim, não, mas eu tenho que mudar. Mas ela não mudou a maneira de ver. E aí fica mais difícil, vai. Mas por isso que é uma reflexão profunda e solitária, né? Eu não sei se é difícil ter essa reflexão quando você não tem porque eu não
sei se alguém fala assim, agora eu vou pensar, vou mudar a minha maneira de ver o mundo. Eu acho que isso é muito difícil. Pode até acontecer, mas não é normal. Normalmente acontecem coisas que falam, o quê? Assim, não é mais isso, não é essa cor, não é desse jeito. E aí você vai. Não tanto uma reflexão interna, assim, de você sentar e pensar. Eu acho que esses tombos que a gente leva, essas coisas loucas que acontecem, faz a gente mudar a maneira de ver. Mas é mais suave. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu adorei o que ela falou. Não, que você faz a reflexão, que você se entende, você coloca o papel dos outros, não sei o quê. Nossa! E aí você se dilui daqui a pouco. Pelo menos é o que acontece muitas vezes comigo. Eu tomo a decisão, eu sei o que eu tenho que fazer, eu coloco o outro no papel, faço o outro. Não, você agora vai fazer isso, você toma providência com isso aqui, e isso aqui, define tudo. Passou 2 dias, Flor, dissolveu tudo. Porque eu mesma esqueci, eu mesma distraí do meu projeto, daquela coisa que você definiu, tipo assim, eu resolvi, eu vou desfazer as pessoas, vou me livrar do que eu não preciso. Fui distrair. E agora? Como é que eu vou fazer? Muito legal isso que você Sabe? colocou, que puxou uma outra coisa No que eu ia meu falar. caso, eu usei muito, como eu já tenho, eu usei muito da minha personalidade, o que eu já tinha de positivo dentro de mim. Certamente. A minha coragem, que a minha educação foi uma educação que eu fui educada a ter coragem, a tomar decisões, a encarar situações. Então isso é muito pessoal também, né? É o papel que, sabe aquela frase que nós usamos, qual é o Brasil que você quer? É a mesma pergunta que você vai se fazer todos os dias. Como é que você quer se ver daqui 1 ano? É isso, é o autorrespeito, o autocuidado consigo mesmo. Então, Sim, a gente, aí eu vou só colocar, eu vim para São Paulo, 30 anos de vida, trabalhando, resolvendo, feliz da vida. Aí você reencontra uma pessoa, que era tudo que você queria da sua vida. Que você veio para São Paulo fugida dela porque não deu certo lá atrás. Sofri que nem cachorro ladrão. E agora era tudo que eu queria. Ele está lá em casa. As escolhas. Então, assim, é tudo que eu quero, eu estou exatamente nesse momento. Ainda é tudo que eu quero. Só que tem hora que é ótimo e tem hora que eu estou pirada, porque eu me perco. Sabe a amálgama? Sabe aquela coisa? Aquela tinta linda que você tem de escrever no papel, não sei o quê. De repente a tinta cai na água. Aí você fala assim, gente, eu era aquela tinta azul, virou essa água meio esquisitinha aqui. Porque é o que acontece, pelo menos comigo, o desespero é esse. Que quando eu vou ver, eu estou amalgamada no outro, na situação em volta. Mas então, eu acho que aí o que eu acho que a diferença é o seguinte, a mudança, é o que a Eliana falou, a mudança vem de fora, para depois haver a mudança. Sim, então ela tem que começar de fora, porque você não vem de dentro se você não tiver um despertar. Você é muito, a não ser que você seja uma pessoa muito privada, né, um espiritualista, mas algum chamado tem sempre vem um para sacote, você. tem sempre um sacote. E aí você faz a transformação. É necessário isso. Então essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Se vem de fora ou se vem de dentro primeiro a transformação? Mas eu, assim, pela nossa conversa, eu acho que sempre há um chamado. E é esse chamado que a gente pode ignorar o chamado e continuar na porcaria para sempre. Mas aí é o olhar que a gente muda para esse chamado. Então o que eu acho importante é a gente estar muito atento aos chamados, porque a vida fica alertando o tempo inteiro. É uma doença, é um prêmio, a gente tem que estar atento a isso. Isso que eu peço, assim, eu peço a Deus, que eu perceba os chamados, porque senão você adoece, você vai embora e você não enxerga. E às vezes relações tóxicas, etc, às vezes a pessoa está dentro daquilo e ela não percebe. Se ela não tomar um tapa na cara, ela não percebe e continua naquela relação achando que é assim mesmo, deve ser assim. Né? Eu estou fazendo tudo nessa casa, deve ser assim. Você não começa a olhar com... A mudança não acontece. Então, assim, o que eu vejo que vocês duas trouxeram é justamente, existe a mudança, a gente pode mudar. Você teve esse depoimento
E você vai ter esse. Porque você por fora, você já sabe a regra. Mas não teve aquele... Não consegui. Mas vai ter. Não, vai eu ter. sei. Aquele coisa assim, eu tenho aquele momento que tipo assim, tá bom, eu tô aqui no bar, tá uma tempestade monstra. Ah, meu Deus, vamos lá. Ai, meu Deus, vai ter uma hora que vai melhorar. Não sei qual vai ser agora. Mas eu vou pensando, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Chega uma hora que vai E dar aí, certo. vai dar certo e eu tô na audácia de ser feliz. Porque era tudo que eu queria. E é tudo que eu quero. Mas não, eu passei mais de 30 anos da minha vida conhecendo pessoas e ninguém chegou perto. Teve um que chegou assim, faltava uns 20%. Para você ver como uma pessoa estragou a minha parametrização. Sabe, eu entendo assim. Posso? Eu acho que a questão é assim, ó. Primeiro, você falou assim, isso aí uma hora vai passar. Existe um estado que eu chamo de zona de conforto de sofrimento. Tá ruim, mas tá bom, já me acostumei aqui, né? O barco, você pode estar aqui, eu posso pular. Eu posso pegar o controle do barco e fazer uma manobra para sair dessa tempestade. Entende? Então, quem está no comando? Sou eu. O comando sou eu. E aqui vocês estavam falando, existe também uma questão da culpa, e aqui, independente se somos homens ou mulheres, não importa, a culpa é uma desculpa para a inação. Quando eu me sinto culpada sobre qualquer coisa, é um pressuposto para eu não agir. Por quê? Vai dar culpa. Então, estou culpada, já isso, não vou agir porque vai dar mais culpa ainda. Então, é um estado de inação. A culpa é um estado de inação. Quem sente culpa não faz nada. Por quê? Você se sente mais culpado ainda. O conselho que eu te dou, se é que eu posso dar um conselho, às vezes muita arrogância da minha parte, mas assume o comando do barco. Assume o comando. Eu não sei dirigir. Não, exatamente isso. Pega o barco. Como Vou você falou de culpa, eu não trabalho com culpa, Sim. eu trabalho com responsabilidade. Sim. Exato. Então, às vezes, eu falo assim, não, vamos fazer, coloca uma coisa, eu topo fazer a coisa. Aí deu tudo errado, foi uma porcaria, não sei o quê, mas você topou, falei assim, até aí tudo bem. Eu assumo a responsabilidade de ter topado o programa de mídia que você me sugeriu. Eu fui, me ferrei, beleza, bem feito, na próxima faz diferente. Entendeu? Então, assim, eu não levo culpa. Eu acho que não tem essa história de culpa. Pra mim, não tem. Então, acho que é exatamente isso. Você está se sentindo culpado, você recebe aquela coisa, aquela mochila pesada e fica carregando. E você não consegue andar direito. Entendeu? Só que a minha comparação é assim, a culpa é uma mochila pesada nas costas. A responsabilidade é uma armadura, não exatamente uma armadura, mas uma malha pesada que você veste. E na hora que você veste, aquilo não te pesa. Aquilo veste em você e você caminha com algum conforto. Porque é diferente você carregar um casacão pesado do que você carregar uma mochila nas costas, que você pode tirar a qualquer momento. A responsabilidade sendo uma roupa que você veste, está quente, está frio, a responsabilidade está morrendo de calor, morrendo de frio, é minha. Agora a terapia, já estamos dando jornada dos outros, assim, você pode ser responsável, mas não precisa ser responsável por tudo. Pegar a responsabilidade por tudo. Isso eu estou conseguindo. É isso que tem que parar. Agora, domesticamente, fica um pouco mais difícil. Domesticamente é o seguinte, vamos dividir, você limpa o banheiro e lava a louça. Mas não sei o que tal. Não, é o seguinte, eu não lavo a louça. Não estou afim de lavar a louça, então, acabou. Então, eu vou comer fora. Aí vem aquela questão que eu levantei. Por que você não muda? Porque você não quer desagradar, porque você está com o amor da sua vida e você não quer passar por aquilo que você já passou, que foi perder o amor da sua vida. Você não entendeu. Não entendi. Eu estou acabando com o ser humano. Tem hora, não, sério, eu fico até meio nervosa. Tem hora que eu olho assim e digo, gente, assim não, Denise. O que você fez?
Então, Trata mas ele assim, é não. aquela Porque coisa. no final ele vira pra você e fala assim, ai, mas eu te amo tanto. Mas não é eu te amo tanto, não. É aquele que vem dar aquele abraço, não sei o quê, dar beijinho, papapá. Mas isso você traz para a vida. Você está dando Não, um parte exemplo. boa. E a Não vida precisa é ser parte assim. ruim para ter parte boa. Quando você se dispõe a fazer uma coisa por alguém, você fala assim, eu não perco meu tempo atender a pessoa, fala que ela vai fazer uma terapia. Mas por outro lado, muitas de nós vai lá, atende, para tudo que está fazendo para atender uma pessoa que não tem nada a ver. Essa pessoa fala assim, mas você é maravilhosa, obrigada, querida, você veio com as palavras mais lindas, eu precisava ouvir isso. Isso faz um bem para o ego da gente. Mas isso é Você reconhecimento, interrompeu né? tudo. Hã? Isso é reconhecimento. Você quer reconhecimento. Então, mas é uma das coisas que faz você, eu perdi o meu coisa, mas eu recebi um carinho, um afago, ou um reconhecimento, talvez na minha casa eu não tenha isso, e essa pessoa diz que eu sou inteligente, linda, maravilhosa, todas as palavras que ela queria. Então, são escolhas, mas quer dizer, são coisas que me impediram de chegar com o meu projeto, que eu estava fazendo, em troca de um reconhecimento que eu precisava, de uma escuta que eu precisava, de um carinho. Então, isso tudo é que faz a gente também não mudar. Porque é muito difícil você bancar, falar assim, olha, é o seguinte, eu não quero mais saber, eu vou pro cinema porque eu quero, e vocês que se virem com a janta, que se virem com tudo que eu vou, porque eu quero. Eu não faço isso, porque eu fico, mas coitado, ou talvez eu vou achar que eu sou legal, ou sei lá. Mas isso passa pela gente, isso é só um exemplo. Então é difícil a mudança. Por quê? Porque você também tem uma ideia de você, eu sou uma pessoa responsável, bacana com todo mundo, né? Eu tenho que seguir aquele padrão que eu determinei para mim. Porque senão eu sou contra mim mesmo. Como é que eu não vou ser legal? Eu sou tão legal, não posso deixar de ser legal. Se eu sou tinta azul, então o que eu tenho que ficar de Exatamente. Então é isso, você está atendendo um padrão que é o destralhar. Essas coisas que a Dani fala muito no livro dela, que eu gostaria que você trouxesse, essa coisa das crenças que a gente põe pra gente, que a gente nem sabe de onde que vem, e a gente tem que seguir aquela crença, porque eu tenho que ocupar meus 8 horas por dia com trabalho, senão eu vou falar que eu sou folgada. Como é que eu posso estar tomando sol ao meio-dia? Não, tem que estar trabalhando. Quem é que disse isso? Quem é que sou eu mesmo que digo? Não é ninguém que chega para mim e fala, você tem. Sou eu. Eu acho que muitas de nós fazemos isso. Vocês trazem isso. E a gente cria obrigações que não vieram de fora, mas a gente acha que tem que fazer aquilo, né? Que eram crenças limitantes. As crenças limitantes. As crenças, por exemplo, eu tinha pelo menos mais de 10. Olha, Seguramente mais de 10. Né? Por tudo aquilo que eu falei para vocês, porque as crenças limitantes, elas são criadas principalmente na infância ou na adolescência. Não vai ser em outro lugar. Aliás, todas as questões que nós temos hoje na fase adulta, ela veio lá da infância, não se engane, né? Por mais feliz que tenha sido a sua infância, sim, você carrega crenças limitantes, elas servem para a gente poder destralhar ao longo da vida, evoluir e partir daqui melhor do que nós entramos. É isso. As crenças limitantes, as principais, querer ser reconhecida, medo de rejeição, medo de abandono, não é? Eu não mereço ser feliz. O dinheiro é uma coisa que traz infelicidade. Quantas famílias de nós, principalmente imigrantes, que vieram de que o dinheiro era muito difícil, então a gente cresceu com essa questão de crença, a questão não vou dar conta de tudo, né? Não sou capaz de dar conta de tudo. Então você vai criando essas narrativas em você, tá? E ao longo da vida, nós vamos sendo gatilhados e isso vai ser disparado na gente, não é? Disparado. Então, como é que eu resolvo isso? Eu preciso começar a perceber, e aqui não é o estado ou não, é perceber que padrão eu estou repetindo na minha vida. Que padrão eu estou repetindo na minha vida. E falo mais, claro que existem episódios que vão realmente mexer com a vida da gente de uma tal forma que não tem como não mudar, né? Mas a questão é, a inteligência superior, eu gosto de falar assim, vocês chamam como vocês quiserem, mas eu prefiro dessa forma, ela nos dá sinais o tempo todo.
o tempo todo, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Só que nós estamos tão distraídos, comparando com outra pessoa, vendo rede social, o outro falou, mas a cobrança, e o corpo tal, enfim. E aí você fica nessa tralha física, emocional, e você não está ali. E aí você continua no estado de sofrimento, de novo, que é um estado confortável. Eu vejo, me permita agora, eu não gostaria de ser grosseira, mas eu vejo isso. Quantas pessoas estão num lugar ruim, talvez de doença, ou o que quer que seja, que estão tendo benefícios, ganhos por estar nesse lugar e não querem sair. Por quê? Porque está recebendo algum tipo de ganho. Mas Dani, é impossível para você, para a pessoa não é. Ela está tendo algum tipo de benefício com isso. Ou ela está tendo atenção do familiar, do marido, do filho, no trabalho. Não sei, gente, mas algum benefício ela está recebendo. E nós temos que eu vou parar por aqui, tá? Não, assim, nós temos que entender o seguinte: nós, independente da crença que você tenha, religiosa, enfim, não importa, nós nascemos desprovidos de ego. Pega um bebê. O bebê não tem ego, certo? Não. Só que nós precisamos construir esse ego para a gente sobreviver num terreno. Porque sem ego a gente não sobrevive. E nessa construção de ego, é o ego, a mente, vamos chamar assim, que constrói as crenças limitantes. O ego que constrói, na verdade, os padrões repetitivos. O ego que traz pensamentos para nós de lugares que ele já conhece. Né? Então, por que o novo nos amedronta? Porque a gente não conhece. Então, tudo que é novo, a gente tem medo de fazer. Mas vamos fazer com medo mesmo, de sair de um padrão que eu estou fazendo. Não é? Então, a gente vai construindo esse ego. Nesse ego, por proteção, ele vai criando máscaras. Eu também usava muitas máscaras. Era máscara pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quem eu era? Não sei, sem máscaras eu não sei. Não estou dizendo que nós não devemos usar máscara. A gente precisa de máscara para sobreviver. Né? Mas tenha uma ou duas só. Você coloca ali, ó. Então aqui eu vou usar essa máscara porque eu tenho que conviver com esse pessoal aqui. Aqui eu coloco essa porque eu tenho aqui. Mas eu sei quem eu sou. A minha essência está aqui. Eu sei quem eu sou. Estou usando a máscara consciente para eu sobreviver. Vamos chamar assim, né? Esse mundo aqui. Tá. Então, construir esse ego. E esse ego, se eu deixo ele me dominar e ele esconde a minha essência, eu vivo numa eloquência. Tá. Como é que a gente parte desse mundo? Porque eu também estudo cuidados paliativos, então, para a gente partir para outro mundo, sei lá o que você acredita, mas quando a gente está indo embora, né? O que precisa acontecer para a gente poder ir embora? Desconstruir o ego. Com o ego você não vai embora. Você vai embora com a sua essência, quem você é. Por isso que, numa partida, a pessoa fala, olha, aquele terreno lá tem que fazer tal coisa. Ninguém fala isso. A pessoa chama o tio que eu quero falar, chama a pessoa que eu tenho que dar um perdão. É isso, porque ela está desconstruindo do ego. Não existe mais ego ali, então ela está partindo. Agora, se a pessoa não consegue fazer essa desconstrução e ela vai embora, vocês têm a certeza, ela precisa voltar para consertar tudo aquilo que ela não fez, né? Dependendo da sua crença. Então, o nosso trabalho aqui nessa terra, é construir esse ego. Só que a gente, nesse processo de construção, a gente vai tragando tudo, vai juntando um monte de coisa. E aí, num determinado momento da vida, por algum acontecimento, por qualquer coisa né, que nos chame mais atenção, eu preciso começar a destralhar. O que é destralhar? Diminuir o ego. Quando eu diminuo o ego, eu consigo ser mais feliz. Eu vou lembrar vocês, nós não somos os nossos pensamentos. Não. Os pensamentos não nos definem. Nós somos aqui, ó, o que a gente sente. Isso sim.
Quantas das vezes a gente toma decisão achando que é a intuição que decidiu? Você nem sabe dizer o que é intuição, o que é pensamento. Você está confuso, né? Mas eu te digo o seguinte, a escolha desse parceiro aí, não importa quando foi, você fez com isso aqui, ó. Pergunte para alguém que se relaciona com uma outra pessoa que não é de vínculo familiar, né? Como é que você tomou a decisão? Você se arrepende? Nenhum momento me arrependo. É isso aqui, você tomou a decisão aqui. O coração. Não é errar. Você quer tomar uma decisão sem erro? Para, respira, distraia, ouve. Aí você toma a decisão certa. Se você ficar aqui, ele vai te trazer um monte de coisa, um monte de talha, e a gente não consegue sair do lugar. Então, destralhar para mim é isso. Lógico que nós temos o ego ali, presente, precisamos ter, mas em que momento eu vou utilizá-lo, porque eu preciso, em que momento eu vou deixar ele quietinho, porque eu preciso da minha essência. Então, para mim, destralhar a vida é isso. E é a presença que você fez. E a presença que eu falo. Você fez uma pergunta, né, que você vai falando, eu vim ideia, mas você fez uma pergunta no seu último encontro, que falou assim, quem seria você sem medo? Isso mexeu comigo. Todo sabe? mundo lá. Oi? Todo mundo lá. Todo mundo, né? Olha que pergunta. Quem seria você sem medo? Eu achava que eu não tinha medo, até ela ter feito essa pergunta, né? Daí, mas é uma coisa que faz a gente... Será que... Eu acho que tem tudo a ver com a ideia de mudança. Que eu acredito que é um conjunto de tudo que a gente falou aqui, que em alguns momentos eu sou mais de um jeito, em outros eu sou mais de outro, mas é um equilíbrio entre o que está fora e o que eu estou processando dentro para destralhar. E aí, para mim, de um jeito muito prático, botando ali no papel, tá, então o que eu quero? Por que eu não mudo? Porque muitas vezes eu sei que está ruim, mas eu não sei o que é o bom. E assim, saber o que é ruim é o primeiro grande passo importante, importantíssimo. Aí colocar ali, tá, o que tá ruim? É essa relação? É a forma... Tá bom, Juliana, isso aqui é o ruim. E o que seria o bom para você? E aí é lógico que vem o medo, porque eu não sei exatamente se vai ser bom, pode inclusive ser pior. Mas se eu não souber o que eu quero, e aí a gente distrai geral, porque na hora de decidir é para lá que eu vou, com aplauso, sem aplauso, com ajuda, sem ajuda, porque é isso que vai fazer meu olho brilhar, é isso que eu sou sem medo, aí dá uma certa leveza, o medo ele fica ali como aliado, como alguém responsável que ajuda você a pensar melhor, mas ele não te trava mais. O que vai fazer meu olho brilhar? E aí uma seguinte situação, né, que foi a doença depois do luto da minha irmã, foi horrível. Não sei dizer para vocês, só quem passa realmente como a maternidade. Eu mordi minha língua. Eu era professora de criança e eu via a mãe chegando atrasada e eu dizia, ela que não sabe se organizar. Aí peguei todos. Meu Deus, é tudo louco. E para falar sobre luto, assim, para descrever, eu não sei dizer. É quem perde alguém assim muito próximo. E aí a gente volta, tá, mas eu ainda tenho meus filhos, eu tenho meu marido e os meus pais, e o que eu faço com o que sobrou de mim? Eu fui para isso, que é o que eu coloco aqui, tá? Eu já sei o que não é bom, mas dentro de tudo que se apresenta, o que vai ser o bom? Porque daí eu comecei, quanto tempo eu posso me dedicar para filhos? Quanto tempo para os pais? Fazendo o que exatamente? Porque eu acho que é isso que vai me fazer bem. Quero agradar, mas a gente sabe que daí já foge do nosso controle. O que eu estou fazendo para reconquistar minha autoconfiança, minha autoestima e devagarzinho ir saindo do lugar? Foi quando a escrita entrou. Eu fazia tudo, não conseguia dormir, sobrava tempo, sobrava energia, eu queria fazer alguma coisa, vou começar a escrever e conseguir canalizar. E o grande aprendizado, cuidando de mim, olha como a vida melhorou ao meu redor, como um passe de mágica, é que dá trabalho. E dá medo mesmo, porque, eu vou escrever um livro e lançar em São Paulo, né, mãe? Eu não conheço ninguém em São Paulo. O método,
né, que vocês falam, e a disciplina, ela é importante para conquistar a felicidade e para conseguir organizar, né, essas demandas externas e internas. Queria que cada um falasse um pouquinho disso, porque você falou muito da emoção, mas tem uma parte que dá para fazer método de você, entende? Não ficar só dependendo do tranco ou só dependendo, isso vai acontecer na vida de todo mundo de alguma maneira, né? Mas além do tranco, quando a gente toma um tranco e depois continua, o que a gente pode fazer para criar ali, para não acontecer o que a Denise falou, depois de 2 dias eu esqueço, a gente esquece, né? A gente não vai naquela a ginástica, a gente não tem que ir fazer, lembrar o movimento. Essas questões comportamentais, eu acredito que elas também passam por aí. Então, eu queria saber a opinião. Primeiro, eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque a Ju, ela traz um método. Então, inclusive, como você falou, eu comecei a escrever, mas você traz coisas práticas, e escrever é uma delas. Então, eu gostaria que você realmente falasse dessa metodologia para ajudar a gente aí a... Sim, para mim é essencial ter método. Qual deles? O seu. Ju, não sei qual é, então começa por esse. Experimenta aquele, porque é experimentando que a gente encontra o nosso. Não é 100% assim, mas eu vou vendo o que é. E isso é estar presente. Isso é trazer responsabilidade para as escolhas que a gente toma. A Ju falou que era assim, mas eu não sei fazer assim. Então, para você serviu como? Porque também não gosto de dizer não sei, não consigo, tá? Não conseguiu desse jeito. Como que você quer conseguir? Vai ser um jeito seu. E para mim, esse racional tem que existir para me tirar daquele emocional fundo do poço e ir experimentando, olhando para fora e olhando para dentro. E tá me fazendo bem? E eu quero repetir de novo, de que jeito? A ideia aqui do ver, do vai, é o visualizar. De tudo que eu tenho agora, o que eu ainda posso fazer? E aí colocar assim, poxa, eu ainda posso viajar, ainda posso escrever um livro, eu ainda posso fazer isso. Coloca tudo, porque estamos aqui de passagem, vai acabar. O que para mim vai fazer ter valido a pena nessa trajetória Juliana Santana, olhar para trás e dizer, yes, fui eu que fiz. Coloca, nessa hora, não me interessa se é caro, se é possível, se é longe, se é difícil, coloca tudo para fora. Se você não tivesse medo, o que você faria? Se tudo fosse possível, se você tivesse todo o tempo, dinheiro, recurso do mundo, coloca lá. Porque se eu tenho energia para sofrer, eu tenho energia para ser feliz. Eu só estou canalizando para o lado errado. Então, canaliza para quê? O que eu posso ser ainda? Quem que eu ainda não conheci? Feito a visualização, eu defino. Porque dá para fazer tudo, só não ao mesmo tempo. Aí a gente bloqueia. Então, de tudo que eu visualizei, por onde eu quero começar? Por um livro. Então, eu vou para o livro. E aí, a parte do T, que é o trabalhar, e o que eu tenho que fazer para que esse livro aconteça? É quando eu vou para a agenda. Que dia e que horário eu vou me dedicar àquilo que eu digo que para mim é importante, distrair geral. É a minha opinião que vai. E aí eu começo a experimentar. Nem sempre eu estou com a decisão correta. Poxa, eu estou escrevendo, eu estou achando horrível, então não é para você. Acha outra. Começa outra, só não para. E para se manter nesse movimento, cedo compartilhar. Eu estou conversando, por exemplo, com a Vera, e Vera, essa semana eu fiz isso desse jeito e deu tudo errado. Tá bom, Ju, o que a gente vai fazer para a semana que vem dar certo? E aí a gente fala sobre o que aconteceu e já projeta a semana seguinte. E esse intervalo de uma semana, de novo, é só uma opinião, tá, gente? É a minha ideia, assim. Não é um dia que é curto demais e não é um mês com 30 que eu não consigo saber o que vai acontecer. Mas 5 dias é um prazo, assim, quase que palpável. Então eu consigo mensurar ali, me dou off sábado e domingo para na semana seguinte de novo. E assim, eu me reconstruí. Eu consegui estar aqui de volta, consegui trazer tantas pessoas junto, devagarzinho, propondo esse método, mas aí cada um vai escolher o seu jeito. Que horas eu funciono melhor? Eu tenho que acordar mesmo cedo? Porque tem um mundo que tem que acordar às 5 da manhã. Pô, se você trabalha até 10 da noite, você tem que acordar às 5 da manhã. Não dá para acordar às 10 da manhã? Aí, o que é crença? O que é a minha vida? E aí eu vou conseguindo criar essa agenda que nada mais é que sua vida.
Quando você abre a sua agenda, tá ali, ó. É isso que eu vou viver. Eu quero. Eu tô feliz com essa pessoa, com essa atividade? Ah, não tô. Aí é aquela pausa. Tá bom, assim não tá bom. E o que seria o bom pra você? Né? Porque saber o que eu não gosto é um passo. Mas eu só saio do lugar, opinião minha, se eu souber, então tá bom. É pra lá que eu vou. Enquanto eu não tiver clareza do que é o bom, eu continuo aqui amargurando. Aí o sim, o bom, o legal, é o que me faz dar um passinho pra fora e experimentar. Dá medo, porque vem aquilo, né? Mas se você vai pedir demissão, meu Deus, eu nunca me arrependi tanto de ter feito doutorado. Mas eu fiz doutorado, não aguento mais esse doutorado. Eu não sei o que eu vou fazer com esse doutorado. Eu sei que desse jeito tá ruim. Meus filhos estão passando, já tá. E eu não vejo eles. Aí vai fazer o quê? Não sei. Mas ruim já tá. Eu vou tentar o bom. E na pior das hipóteses, eu volto a dar aula. Tô me dando risco calculado, né? Vou tentar, mas não vou. É possível? O que vocês acham? Tudo é possível. E é fácil definir o que é o bom? É, desse jeito não tá, o que é o bom? Mas aí é o nosso trabalho de parar e pensar, tá bom, vai acabar para mim também. O que vai fazer eu olhar para minha trajetória e eu me sinta feliz? Poxa, eu fiz isso. Eu queria me entender com essa pessoa, eu queria ser mãe desse jeito e eu estou conseguindo fazer. Aí não tem preço, é um gosto muito bom. Muito bem. Olha, só claro. tá. Ela falou sobre disciplina, né? Tem que ter disciplina. Por quê? Porque nesse processo, ele pode ser seja organizacional ou emocional, ele é de altos e baixos. Né? Então, você não vai estar sempre aqui. Então, o processo de despertar, vou chamar assim, ele é cíclico. Então, você começa, de repente acontece algo que te leva para baixo de novo e você tem que recomeçar, né? De novo. Então, precisa de disciplina, porque você será testado várias vezes. Quando você pergunta sobre método, a Ju falou sobre uma questão processual. Eu tenho um outro método. Sou processual quanto ela, né? De metodologia. A agenda que ela falou, eu tenho até, na verdade, por exemplo, quando eu vou no cinema com meus filhos, está lá na minha agenda. Por exemplo, na meia-tarde que eu vou fazer isso, tá lá. Mas, por exemplo, metodologia. Quando a gente está em estado de presença, você tem que começar a observar o seu corpo. Como é que você está? Você está tendo diarreia? Sem explicação? Infecção de urina? Repetitiva? Você está tendo aquela apatia? Você não tem um cansaço, você não sabe de onde vem, por exemplo? Ou a sua respiração está... Você fala, mas já encontrou alguém que fala assim, essa pessoa está ansiosa. Então, repara no corpo dela. Então, se eu estiver em estado de presença, eu vou começar a observar. E não vou ficar remediando tudo. Ah, estou com dor no estômago, vou levar som. Você está remediando. Não, escuta o seu corpo. O seu corpo é o sinal da onde você vai começar a observar. Aí, obviamente, fazer o processo organizacional como a Ju disse, mas observar o seu corpo. A sua respiração, como é que está? Quando eu falo para muitas pessoas, vamos respirar, não tem tempo. Porque vai vir, você está respirando. Se eu respirar, você não está vivo. Não tem tempo de respirar. Não, 1 minuto você tem que ter, pelo menos 1 minuto para você respirar conscientemente. Não é? Então, observar o seu corpo. O nosso corpo nos dá sinais. Nós estamos observando ou remediando. Né? Nós somos a sociedade que mais remedia sintomas no mundo. Né? Então, repara nisso. E quando você entender, não está legal isso aqui. Né? Eu fui no médico, o médico não acha nada. Bom, então, será que está algo mais profundo? Vamos procurar por ali. Né? Então, começar a se identificar, porque a gente vai sair do estado de inconsciência para a consciência, que é o despertar, né? Se observando, sabendo de que vai ser
uma euforia inicialmente, depois passa aquele período de euforia, volta novamente a alguma questão, é você ir curando as feridas. Então tem que ter disciplina e tem que ter determinação, senão a gente não faz funcionar. E aí, para mim, a disciplina vem nesse compartilhar. O que eu posso falar uma vez por semana que seja, que vai me entender, que vai me ajudar, que vai rir comigo, aí eu consigo me manter disciplinada, porque essa conversa vai ser legal, vai ser divertida. E eu sinto que a gente está crescendo juntos. É essencial. Senão eu também desisto de mim, porque cansa. Dói, dá medo, mas quando a gente se compromete com outra pessoa para fazer junto, aí eu vou fazer junto com ela. E assim, pra mim, no final, é como deixar a sua rotina mais divertida. E aí você se mantém nesse movimento de crescimento forte, para ser audaciosamente feliz. Muito bom, e sem dúvida o que você falou de compartilhar, isso é fundamental, isso até está na Bíblia. As coisas feitas em dois, você compartilha o peso também, você compartilha a alegria, multiplica. Então sempre é um incentivo, né? Então é muito bacana, é outra metodologia, digamos, fruto da vivência, que é sempre bom você ter alguém junto. Isso ajuda você a ir para frente, né? Sozinho é mais difícil, dá, mas é mais difícil. Até porque, né, não há nada sozinho que seja possível. E nós estamos num momento social que cada vez mais, se não for coletivo, não tem saída. Só é o coletivo. Eu perdi o início, me perdoem que eu cheguei atrasada, mas assim, eu não vi o começo, mas eu tava, quando vocês perguntaram, né, quando foi o momento, né, eu acho que tem uma coisa, eu fui para minha infância e tudo, para mim foi a vida toda uma busca de ser amada. E essa angústia de não ser amada, de não ser aceita, então isso nos trouxe para essas comparações danosas, mas que foram processos importantíssimos, né? A gente precisou passar por isso, mas essa busca pelo amor, e aí a gente só vai, e vocês falaram do dentro e do fora, o que é dentro e fora, na verdade o dentro e o fora é a mesma coisa, né? Quer dizer, o fora é uma dobra do dentro, o dentro é uma dobra do fora. E quando a gente busca essas relações todas aí, que vêm, são espelhos nossos mesmos. E fiquei pensando assim, quais são os pactos que a gente arrumou lá atrás e que a gente fica sustentando agora, que eu nem sei se valem. Porque essa atualização, porque a gente vai encontrando, né? No livro A Profecia Celestina, né? Que é muito legal, que falava-se muito isso. Você encontra os vítimas, que é o poder da vítima, né? Os intimidadores, os que te arguem e perguntam, e aqueles que demonstram a indiferença para a gente. E é isso que nos faz, né? Essa angústia de ser desamado. E aí a gente faz uma jornada incrível, e que é o auto-amor, né? Não aquele auto-amor egoísta, nada disso, mas se a gente não tiver presente, e a gente só vai conseguir estar presente se de fato a gente tiver um pouquinho de amor pela gente. Então, quando numa segunda separação que eu tive, que aquilo ficou muito difícil, e ficava repetindo para mim aquela situação. E eu deitada no meu travesseiro, eu tinha que falar assim, eu tô aqui, eu tô no meu travesseiro, eu tô aqui, porque a gente fica remoendo a dor e não está na presença. Então, acho que era só isso que queria partilhar, e que toda essa metodologia que vocês trazem, porque tem uma coisa que não é arrogância, mas a gente precisa ter essa força de ser quem a gente é, independente, e atualizar os pactos, e se desfazer dos pactos, né? Obrigada. Obrigada a você. Bem, eu já recebi um horáriozinho que a gente vai ter que dar uma
aceleradinha, mas eu gostaria que vocês deixassem assim, uma palavra final, né? Vocês já fizeram esse fechamento, que foi muito bom, mas o que vocês deixariam como, olha, vai por aí que por mim é um caminho que vai dar tudo certo. O que me ajuda é o que eu quero compartilhar. O que para você vai fazer com que os seus olhos brilhem, assim, nossa, isso é o que eu quero fazer amanhã, é para isso que eu estou acordando hoje. De novo, não quero dizer que seja fácil, mas é a hora de parar um pouquinho e pensar. O que eu quero para mim, mas não vai acontecer hoje, é um livro, ele vai demorar 1 ano, tudo bem. Eu defini essa meta lá para frente, aí eu volto para o hoje. O que eu vou fazer sobre essa meta agora? Porque eu tenho que ser feliz e eu mereço hoje. Não sei se eu vou chegar lá, não sei se eu vou mudar de ideia, mas essa visão lá na frente, para mim, gera esse otimismo, essa vontade de viver, de sair da cama, de ajudar, de estar aqui agora, de conhecer pessoas, e é o que eu quero para o mundo. Muito obrigada. Bom, eu primeiro eu preciso fazer um agradecimento aqui, antes de falar, mais uma vez a Edu, e eu preciso dizer de que eu estive em Blumenau o ano passado, em novembro do ano passado, no evento, e lá eu tive um presente que é a Ju, não é? E foi uma conexão muito interessante, né, Ju? Então, hoje nós estamos aqui, para mim isso é um presente, né? Eu gosto muito de gente, de pessoa, né? Apesar de tudo, eu gosto. Às vezes, né? Às vezes eu não gosto, às vezes eu gosto. Mas assim, eu gosto disso, de compartilhar, de estar junto, de celebrar. Para mim isso hoje é uma celebração, ela está aqui comigo, então isso é um presente, a Elô por proporcionar isso. Eu vou deixar uma frase que eu deixei há 10 dias atrás, no evento do meu aniversário. O que você faria se você não tivesse medo? Eu acho que é isso, dá para pensar muita coisa. E uma frase que eu tenho para mim, tá? Eu preciso sentir para conhecer e conhecer para sentir. Senão eu não sei. Sobre isso. Muito obrigada. Eu queria falar para vocês que os 2 livros estão sendo vendidos aqui, quem já tem, e elas estão autografando, então a oportunidade de ter o livro com o autógrafo das autoras, a gente está aí, eu e a Bia, se vocês quiserem, fiquem à vontade, e não sei se ainda tem mais pipoca, mas tá bom, muito obrigada, viu, gente? Foi uma aproveitando, esse é o primeiro dos encontros literários, agora vão ter outros na programação, a gente vai falar sobre outros temas, trazer novos autores aqui, vamos falar sobre, no dia 26, sobre a segunda vida, o desafio da maturidade. Você pode achar que você não está nesse perfil, mas é hoje que a gente pensa que maturidade a gente vai querer ter pra gente. Tá? São as escolhas de hoje que vão determinar isso. Então é um encontro bem bacana, vai ser acho que nessa mesma sala, nesse mesmo horário, no dia 26, vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Obrigada. Vamos